Existe consciência e inconsciência contínua ou situações conscientes e inconscientes? Veja que nossos estados internos mudam constantemente, de forma oscilatória, tão como a previsão do tempo, que pode-se ter uma tempestade pela manhã, rajar um sol à tarde e à noite voltar à tempestade. Veja que tudo tem seu véu. Quando você descortina um véu, atrás deste há outro. É como se você meditasse agora em você. Pensasse em você desnudo, sem as vestes. Ainda teria pele, enervações, tubulações, tecidos, músculos, ossos e células. O que é você nesse contexto todo? O que há lá no fundo? Será que é o verdadeiro você ou um nada? Será que você é algo ou esse vazio conceitual? Quem pode saber? Não podemos saber. Até inclusive a ciência faz experimentos interessantes, manda sondas ou telescópios com caixas de ouro com todas as nossas informações, características e a nossa localização no tempo e espaço, onde fica a Terra e como somos. Outros cientistas, jamais, entre aspas, pessimistas para os primeiros, dizem assim: estando perdido na selva, seria sensato gritar? Por quê? Porque estes, um pouco mais aguçados no raciocinar, pensam que se há muito mais antimatéria escura, contrastando com pequenos pontos muito separados, distantes uns dos outros, chamados estrelas, e não se sabendo o que é ao certo a antimatéria, não se sabe se aquilo que está lá fora, entre aspas, é bem ou mal. E se mal não é bem, e se bem não é mal. Tanto que a gente vê aqui mesmo. Digamos que você decidisse fazer uma limpeza geral em seu organismo. Você, porque estudou academicamente que micro-organismo gera doenças, você decide limpar tudo. No limpar tudo, você também elimina micro-organismos essenciais para a sua vida. Então você retira aquilo que é lixo para você e ao mesmo tempo você elimina a sua própria vida. Digamos que você vire um fanático pela preservação da vida. E você passe por todos os lugares procurando teias de aranha. Onde tiver uma mosca, um mosquito, um inseto preso, você o solta. No intuito daquela máxima: tudo é vivo e tudo deve ser preservado. Você já pensou em que problema poderia resultar isso? A população de moscas e mosquitos talvez superaria a população de homens, de animais e vegetais sobre o planeta que vives. Então, quando você acha que está resolvendo uma coisa, pode estar criando outro problema muito maior. É a falsa sensação de livre-arbítrio, onde talvez não haja. Porque você é um teste, não só do cosmos, mas em você mesmo. Raciocine agora. Você passa o dia inteiro tendo pensamentos, emoções e até inclusive insights conscienciais, pendulares, oscilatórios, contra a sua vontade. Aí você se depara assim, com auto-perguntas. Por que estou tendo essa ideia? Por que estou tendo esse pensamento? Por que estou tendo esse sentimento? Você mesmo está analisando a si mesmo. Então você é um teste em si mesmo. Então imagina para o macro. E na questão do macro, perdão, não há como toda a consciência macro entrar em você porque você está em estado micro.
Então você nunca saberá o que é bem e mal. E essa é a dialética, a problemática humana. Essa dicotomia que a gente não sabe explicar, apesar de falar. A gente não consegue compreender a própria vida. Porque a vida está indo atrás da existência, que a existência também é um véu. Enquanto se existe, não há como entender o que é vida. E existir, eu digo, não é apenas respirar. Quando a gente existe, a gente está experimentando uma forma afunilada de vida. E a gente confunde isso com a própria vida. Teve um teste científico em que os cientistas colocaram um cacho de banana no teto de um quarto fechado, hermeticamente, com alguns macacos. A maioria deles começaram a se desesperar. Agora vamos comparar com o ser humano em sua tendência ao sobrevivencialismo. Começam a se desesperar e bater nas paredes. Um se diferencia. Ele fica absorto naquela situação, vendo seus colegas naquela agitação toda, e no correr dos olhos ele vê algo estranho no teto, um cacho de banana, a solução. Logo ele pega e começa a pular nas costas, nos costados dos seus colegas, porque ele não tinha percebido que existiam caixas com peso adequado para que o animal o agarrasse. Ele pisa primeiramente nas costas daqueles e salta para a caixa mais alta. Pega o cacho de banana, desce pelo mesmo meio e traz o cacho de banana. É isso que os mestres, avataras, santos fazem. Só que no caso dos macacos, os macacos se igualam, a ponto que o cientista depois não sabia dizer qual deles foi o mais esperto. Porque você olha para os seus semblantes, suas fisionomias, são todas idênticas. Diferente de nós humanos, que cada um está vivendo por si. Apesar de semelhantes, não somos idênticos. Como, por exemplo, se formos comparar o jogo de quebra-cabeça. Cada peça representa uma parte da paisagem. Quando separada, nenhuma define o todo. Só vai definir o todo quando se junta as partes, as peças. E cada um de nós é uma peça que não se repete. Então, se a gente pensar que não sabemos nada, que o que a gente sabe é uma gota e o que a gente ignora é um oceano, como dizia um célebre filósofo, a gente pode de repente começar a andar. E devemos saber que vida é movimento. Então, é preciso o baixo e é preciso o alto, o inferior e o superior, para haver contraste. Senão não há movimento. E o movimento é exatamente por existir bem e mal, alto e baixo, escuro e luz, dia e noite. Senão, o nosso planeta não gira. O mundo pararia e não teria por que desistir. Existe o conceito da pirâmide de Maslow, em que coloca as necessidades, as prioridades humanas em uma escala ascendente. A mais de baixo, a vermelha, que é a mais comum da grande massa humana, é as necessidades físicas, sexo, alimentação, trabalho, entretenimento. Isso vai subindo em importância. Só que, na verdade, hoje, nessa época caótica, essa pirâmide virou um ponteiro de relógio, girando em 360 graus. Então não existe uma motivação única, um direcionamento único hoje em dia.
As prioridades se desdobram em multifaces. Então, mesmo dentro daqueles que estão a caminho de um ascenso, eles também podem estar usando com uma ideia de si mesmo, egoística. Por exemplo, por que um mestre ou um acadêmico tem que ser chamado de professor, ou PhD, ou avatar, ou santo, ou messias? É necessário saber de que raio da criação ou qual é o seu nível de conhecimento, quando o que importa mesmo é o próprio conhecimento? Então veja as crenças que a gente cria desnecessariamente. E crer sem criar algo útil e ter fé sem fertilizar, de nada nos serve. É apenas para criar mais véus em cima de outros véus, como camisas de força. Então veja, o conhecimento nos diz que está tudo fechado, é um sistema lacrado, apenas para nós enquanto nós estamos aqui, não se envolvendo com outros sistemas. Por isso existe o conceito de galáxias no plural, e não uma só, sistemas, e não um único. Não existe apenas um sol, cada estrela que você vê à noite é um sol. Então, você imagina, você está dentro de um quarto, não importa o que você está fazendo. Esse quarto tem uma fresta. Você acha que está totalmente em privacidade naquele quarto. Só que é uma fresta, e naquela fresta pode ter alguém observando. É isso que devemos fazer enquanto estamos respirando. Isso é chamado de quebra na Matrix. E o que é uma quebra na Matrix? É quando estamos olhando para uma fresta onde ninguém mais pode ou se interessa ver. E há meios, como, por exemplo, o autoconhecimento. O estudo científico também tem a sua importância nesse aspecto. O âmbito da fé, quando a fé não se decanta em fanatismo. Clarividência, clareaudiência. Projeção, meditação, em que você consegue ver uma luz no fim do túnel, como se diz, onde ninguém mais pode ou quer ver. Apenas nisso você quebra a Matrix. Aonde? No lugar mais importante, em você. Quiçá todos fizessem. E aí talvez veríamos em nós o sol alvorecer. Paz reverencial a todos.